Deixa eu explicar aqui qual é o meu objetivo com os estudos, certo? Eu pensei nas últimas semanas, você não sabe o quanto eu tenho pensado todos os poucos minutos de vagos assim que eu tenho sobre como é que a gente vai fazer esse estudo ao longo do ano. E não fico pensando que é muito tempo para estudar o mesmo tema, não, porque eu não sei como é que eu vou encaixar tanta coisa. Na verdade, a dificuldade não é onde conseguir tanto tema para subtema para um ano, mas como a gente vai organizar para dar até dezembro. Dada a complexidade do assunto, que é escatologia. Escatologia, para quem não sabe, né, vem de eschatos, que é em grego últimos, fim, e logia, que é estudo. Então, estudo dos últimos tempos. Geralmente, quando a gente estuda os últimos tempos em uma igreja evangélica, o que nós vamos ter é uma expectativa de medo e pavor sendo gerada na igreja. Então, geralmente, não se estuda para não gerar esse tipo de ambiente na igreja, né? Ou então se constrói um tipo de escatologia, entendo eu, muito fantasiosa, que chama a atenção das pessoas pela própria complexidade, por parecer mais um filme de Hollywood do que um estudo bíblico. Então a gente vai tentar se afastar de tudo isso, certo? Toda a polêmica, de toda a confusão a respeito do tema. E ou pelo menos a minha proposta de estrutura com vocês aqui nas quintas-feiras é diferente da do domingo, como eu já avisei. Lá a gente vai ter aulas mais práticas, aulas onde a gente vai ver as implicações da escatologia otimista. E aqui nós vamos ter aulas mais exegéticas, aulas mais voltadas ao texto bíblico, lendo o texto, aprendendo a interpretar Apocalipse, aprendendo a interpretar o sermão escatológico de Cristo em Mateus 24, e lá em Lucas, aprendendo a interpretar Daniel, especialmente o capítulo 9 de Daniel. Então a gente vai trabalhar muito com a escritura diretamente aqui. Não que na escola bíblica não tenha Bíblia, né? Porque seria uma coisa até contraditória, mas que a abordagem é distinta. Lá, uma abordagem mais prática, aqui uma abordagem mais exegética. Não dá para começar qualquer estudo sobre escatologia sem a gente aprender a interpretar Apocalipse. E não só Apocalipse, entenda. Apocalipse é um gênero literário. Assim como você aprende a ler uma poesia, e não pode ler poesia como ler uma narrativa, porque senão você vai embaralhar sua cabeça, né? A poesia é cheia de imagens, ela é cheia de licenças poéticas que não se dão na narrativa, na prosa, não pode. Então, você lê uma prosa, uma narrativa de uma forma, você lê uma poesia de outra. Você lê um livro profético de outro. E aqui, no gênero literário de Apocalipse, a gente precisa aprender, em primeiro lugar, como ler, como interpretar o gênero literário de Apocalipse. Certo? Se a gente fizer isso, antes de entrar no texto em si, vocês já vão ter um cabedal de conhecimento para quando chegar no texto não entrar naquele tipo de interpretação ou apavorada ou polêmica que geralmente se entra quando a gente vai tratar de textos apocalípticos, certo? Eu apresentei alguns livros que nós estamos tratando. O Plano de Deus para a Vitória é o livro que estamos tratando no domingo. São todos livros eletrônicos, então fica muito fácil todo mundo ter acesso. É livro de R$ 5,99, assim, de R$ 8,99, R$ 7,99, nada caro. Todo mundo pode ter acesso e comprar. Então, no domingo, o Plano de Deus para a Vitória, né, de Rushdoony. Hoje nós iríamos começar com o Pós-Milenismo para Leigos, de Kenneth Gentry, mas como eu precisava abordar primeiro a interpretação e munir os irmãos de ferramentas interpretativas, eu nem entrei com pós-milenismo para leigos. Né? Ele está falando para leigo. Boa noite. Boa noite. Eu vou entrar primeiro no outro livro do mesmo autor, de Kenneth Gentry, que é Pós-milenismo, ou aliás, Apocalipse para leigos.
A gente vai aprender a ler Apocalipse numa leitura simples, né? Por isso que é para leigos. Qual é a pergunta, Jéssica? Apocalipse para leigos. Para leigos, né? Para leigos foi leiguice minha. Então vamos lá. Deu para entender? A gente vai ser... Antes de a gente entrar nos textos de Apocalipse, Daniel e os sermões escatológicos de Cristo, a gente vai aprender a interpretar. Por isso esse texto. Depois a gente vai para outros livros. Então vamos abrir Apocalipse capítulo 1. E os irmãos vão perceber que geralmente quando vai... Assim, geralmente eu estou dizendo assim, 99% dos estudos de Apocalipse vão focar em Apocalipse 20. Né? Toda a discussão a respeito do milênio. Eu conheço poucos que fizeram um estudo mais completo. O pastor Leandro Lima, né, que Natália e Adson conheceram bem o trabalho dele, ele fez realmente um trabalho inteiro, do livro inteiro. E a gente vai tentar fazer um trabalho completo, não necessariamente do livro inteiro, porque isso não seria necessário. Ele fez uma exposição, a gente está aqui no estudo. Tá? E tudo que eu estou dizendo aqui não é para hoje, eu estou falando aqui em termos anuais, não é para o dia de hoje. Hoje a gente vai introduzir o assunto a respeito de como interpretar a escatologia, não com medo, mas com esperança. Apocalipse 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós nos colocamos aos pés do Senhor para, como no Sermão do Monte, o Senhor nos ensinar essa noite. Que o mesmo Cristo que revelou a João, o mesmo Cristo que falou aos pés daquele monte, possa ser o mesmo Senhor que vai nos ensinar, Senhor Deus, a partir de agora. Tua palavra lida, aberta diante de nós, e o Teu Espírito falando ao nosso coração por meio do ministro da Tua palavra, é a certeza, Senhor, que mais uma parte da nossa ignorância vai ser retirada. E no lugar dela, Senhor, estará o conhecimento que salva, liberta e nos enche, Senhor Deus, de esperança para o futuro. Que o Senhor nos ajude durante todo esse ano para ver Cristo, Senhor, sendo glorificado no nosso meio e o reino dele, a olhos vistos, vindo sobre nós. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. É interessante estudar Apocalipse no meio de um contexto tão confuso como o nosso, porque quando a gente lembra do que quer dizer a palavra Apocalipse e olha para a quantidade de dúvidas que há a respeito, nós temos realmente dificuldade de atrelar uma coisa a outra. Por quê? Apocalipse em grego quer dizer revelação. Ou seja, dar conhecimento. Revelar é tirar o véu. Alguma coisa estava encoberta e foi revelada. Isso é revelação. Só que sempre que a gente vai tratar desse tema, ou geralmente quando vamos tratar do tema, parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente aprende. Ou quanto mais nos debruçamos sobre o tema, mais confusão vem na cabeça. Seria incoerente Deus deixar um livro com o nome Revelação. Infelizmente, no português não foi traduzido. As nossas Bíblias, elas simplesmente transliteram Apocalipse do grego e colocam como se fosse uma palavra em português. Mas se você tiver uma Bíblia em inglês, você já vai perceber que realmente é
a tradução revelação, e quando a gente vai para o texto, em vez de a gente ter a revelação, ou seja, termos conhecimento adquirido, na verdade a gente fica mais confuso ainda. Isso se dá por uma série de fatores, né? Pela nossa própria ignorância, pela nossa incapacidade e pela falta de unidade da igreja em torno desse tema, certo? Eu não vou aqui tratar de história, né, do pensamento cristão, mas, como eu citei domingo, nós devemos estar cientes que a posição atual majoritária entre os evangélicos, que é a pré-milenista e principalmente a pré-milenista dispensacionalista, que eu expliquei domingo passado, né, o domingo próximo passado, ela não foi sempre, foi até uma atenção que o presbítero Luciano chamou na minha fala, que nem sempre foi assim. Na verdade, a igreja, em todos os tempos, ela foi muito mais otimista, né? Nós temos aqui citações em outro livro desse autor, até dos pais da igreja, com uma perspectiva bastante otimista. Lá na Reforma, uma certa divisão entre amilenismo e pós-milenismo, e depois disso, no período puritano, a posição majoritária era pós-milenista, mas nunca pré-milenista, nunca dispensacionalista, fazendo aquela separação de dispensações e dividindo a Bíblia, fatiando a Bíblia em partes que não se conectam umas com as outras, certo? Então, o livro de Apocalipse é um livro de revelação, é um livro para que nós nos aproximemos dele e tenhamos mais instrução e não mais confusão. Toda vez que nós tivermos na nossa igreja, né, uma uniformidade de ferramentas interpretativas, muito provavelmente nós vamos começar a ter uma uniformidade de pensamento. O que o mundo diz que é ruim, né, ter um pensamento uniforme, doutrinariamente é excelente, que haja unidade na igreja, unidade de pensamento. Isso não quer dizer que nós tenhamos unidade de pensamento em todos os pontos específicos da vida, mas que tenhamos unidade de pensamento doutrinário, a harmonia de pensamento doutrinário. Por isso nós temos confissões, por isso nós temos catecismos. E as nossas confissões e catecismos, ainda que elas não sejam declaradamente otimistas, né, assim, porque existe uma certa divisão, mas elas foram formuladas majoritariamente por teólogos do século XVII que eram, sim, pós-milenistas ou otimistas. E tinham essa exata interpretação que nós vamos apresentar a vocês a partir de hoje. Certo? Então, qual é o primeiro ponto que a gente tem que aprender a tratar com a interpretação de Apocalipse? Eu preciso aprender a respeito de dois grandes temas. Quando e como. A maioria dos problemas de interpretação diz respeito a essas duas perguntas: quando e como. Quando eu chego diante de uma profecia, quando isso aconteceu? Porque, majoritariamente, né, a maioria dos intérpretes da nossa época, eles vão dizer que o que está aqui, ou ou aconteceu em partes e outro não. Isso não é majoritário, isso é uma pequena parte, mas a maioria vai dizer que as profecias todas estão para se cumprir. E se nós entrarmos em Apocalipse dessa maneira, nós vamos seguir um caminho que vai dar em determinada forma de entender os últimos tempos. Se nós tivermos outra posição a respeito das profecias, a gente chega a outra conclusão. E como, ou seja, não só quando as profecias se cumprem, mas a maneira que elas irão se cumprir, isso vai sim gerar uma posição distinta a respeito da nossa interpretação. Então o autor diz, as duas questões cruciais para captar a intenção de João, que é o autor claramente, né, se você olhar para a sua Bíblia, o texto diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então a revelação de Deus em Cristo que foi dado pelo anjo a João. Então João é, de fato, o escritor
desse livro. E é João, exatamente João apóstolo. Certo? Para ficar claro, o mesmo que escreveu o Evangelho é esse que escreve Apocalipse. Veja que ele diz que a revelação que foi dada tem uma intenção para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu não vou entrar no quando agora, mas só chamar a atenção dos irmãos para a ideia de que está sendo revelado. Para que esse texto foi dado? Para revelar aos servos de Deus o que Deus estava para fazer. Ou dependendo da forma de interpretar, o que Deus ainda estará para fazer. Em segundo lugar, isso aí é o quando, né? A afirmação da sua expectativa sobre quando suas profecias transcorrerão. Em segundo lugar, o método declarado relativo a como as suas profecias devem ser interpretadas. Então, eu preciso saber quando e como. Primeiro, vamos tentar aqui avaliar a expectativa de João a respeito do livro. Como eu já falei, Apocalipse é um livro de escrita peculiar. Muito peculiar, eu diria. Se você for para as profecias têm uma forma peculiar de revelar a palavra de Deus. Mas talvez um texto mais claro a esse respeito é a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Ambas cartas, elas têm um escrito peculiar. Por quê? Quando você lê, vamos lá para a primeira carta aos Coríntios. Veja como é o porquê Paulo está escrevendo. Verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o amado Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, Cristo, o nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. Só até aí. Paulo faz uma introdução a respeito de quem ele é, apóstolo chamado por Deus, então ele apresenta logo a credencial de autoridade, ele se alegra pela igreja, ele começa a tratar de todas as virtudes que a igreja tinha, a igreja de Corinto, mas aí depois de ele fazer essa introdução, aí vem realmente o tema que ele quer tratar. Que, na verdade, são vários pontos que ele vai responder a respeito de um problema que ele foi informado. Ou seja, quando eu vou ler a primeira carta aos Coríntios, eu preciso estar ciente que esse é um escrito peculiar no seguinte sentido. Essa carta não foi escrita diretamente para a igreja do Alto Branco. Diretamente, não. Diretamente, ela foi escrita para a igreja de Corinto, né, que ficava na região da Acaia no primeiro século. Então, se eu pego essa carta e eu aplico diretamente, sem fazer a interpretação adequada do leitor original, para depois, como leitor secundário, recebê-la como palavra de Deus, eu faço um tipo de leitura que vai gerar muitos problemas práticos na igreja local. É por isso que tem tanto radicalismo
sem fundamento bíblico a partir de textos da Escritura, porque não deixaram ser feita essa abordagem primária a respeito do leitor original e depois entender como isso fala para a igreja como um todo. Paulo foi informado pela primeira carta, porque a primeira carta aos Coríntios, na verdade, é uma resposta de outra carta que foi enviada. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, a primeira carta aos Coríntios é a segunda. E a segunda é a quarta, porque a primeira e a terceira se perderam. Foi uma longa conversa entre Paulo e a igreja de Corinto. E uma das coisas pelas quais ele foi informado que existia um problema naquela igreja era a divisão. Por isso ele começa a tratar sobre divisão. Então, se eu pego a divisão que acontecia na igreja de Corinto e aplico diretamente a todas as divisões de igreja, eu não estou sendo fiel ao texto. Então, eu posso tratar na pregação a respeito de divisão na igreja com o texto de Corinto e com os princípios eternos deixados pelo apóstolo Paulo? Claro que sim, eu devo fazer isso. Mas eu preciso entender, por isso que o pastor, quando ele vai expor o texto, ele faz uma elucidação histórica do texto. Essa carta foi escrita mais ou menos na década de tal, essa carta aqui teve autor fulano de tal, a igreja de Corinto era a igreja que ela estava posicionada em tal lugar, a cidade de Corinto era assim, para que os irmãos entendam que essa carta teve um remetente e um destinatário. Isso não é uma coisa que desceu do céu, isso aqui não é Chico Xavier, né? Que escrevia qualquer coisa ali e falava para as pessoas, mas isso aqui aconteceu dentro do contexto histórico, tá bom? Primeira carta aos Coríntios é um escrito peculiar, e Apocalipse também é um escrito muito peculiar. Volta lá para Apocalipse, por favor. Se eu disse que Apocalipse é um gênero literário, quer dizer que existe uma forma de se escrever um Apocalipse, ou um texto apocalíptico. Só que veja a peculiaridade desse livro de Apocalipse. Se você virar a sua página aí e for para o capítulo 2 e 3, por favor, me digam quais são os títulos que tem aí antes de cada sessão. Só alguns. São as cartas. Cartas. Gente, como é que pode? O livro é apocalíptico e você tem epístolas? Então, realmente, esse é um livro muito peculiar. Então, vai ter hora que nós vamos precisar interpretar o texto usando as ferramentas interpretativas, exegéticas, hermenêuticas de um texto apocalíptico e outra não. Eu vou ter que interpretar como eu interpreto uma carta. Por um simples motivo. Porque é uma carta a uma igreja. Então, eu vou precisar saber qual era a igreja de Laodiceia, que igreja era essa de Éfeso, né? Esmirna. Todas elas eu vou precisar saber contexto histórico, geográfico, para poder interpretar, porque é uma carta, não é uma profecia assim, do nada. Então, você vai ter uma parte de narrativa, o primeiro capítulo é uma narrativa, está explicando algo que está acontecendo ali. Aí você vai interpretar como Apocalipse, aí é onde surgem a maioria dos problemas. Segundo lugar, os irmãos vão perceber que o estudo de Apocalipse não vai começar pelas partes mais polêmicas. Nós não vamos começar a casa pelo telhado. A gente vai começar a casa como a gente está começando hoje, aprendendo a ler Apocalipse, né? Com um escrito peculiar. Deixa eu perguntar alguma coisa. Alguém já leu Apocalipse todo? Então quer dizer que muita gente aqui não leu a Bíblia toda ainda, né? O que é pior. Apocalipse precisa ser lido. Se vocês querem aprender, vocês têm que ler Daniel, especialmente capítulo 9, Mateus 24, Lucas 21 e o livro do Apocalipse todo. Isso é o básico para que a gente tenha certa compreensão. E aí vocês vão começar a perceber isso, né? Que é realmente, de fato, um livro muito peculiar, muito difícil de ser compreendido. Eu me lembro que minha avó, desde pequenininha, ela tentava, dentro do que ela conhecia ali a respeito de escritura,
falar sobre Apocalipse e tudo que eu me lembro é só da descrição do céu, né? Que era uma coisa maravilhosa e eu comecei a dizer que queria ir para o céu e vovó ficou aperreada. Eu disse, agora não, meu filho. Agora não, é bom, mas não, agora não. Então, um escritor peculiar lida de forma direta com a ocasião e as circunstâncias históricas do público originário. Né? Então, lembre-se disso. Se eu não der a atenção necessária ao público originário, que ele está dizendo aqui, veja, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos. Se eu vou ler achando que os servos aqui são os servos do século XXI diretamente, então quem leu no século I, II, III, mas especialmente no século I, que compreensão tinha quando lia que em breve devem acontecer? Em breve? 21 séculos depois e não aconteceu ainda? Isso não seria muito justo com os nossos irmãos do primeiro século, né? Então, há uma relevância em aprender a lidar com a originalidade do destino de cada livro. O primeiro passo para chegar à intenção de João é reconhecer seu público. Como veremos agora, né, tratando de alguns pontos a respeito do livro de Apocalipse. Primeiro, as igrejas que tiveram destino, né, cada uma das cartas. Olhando aí para Apocalipse 2 e 3, você vai ver. Carta aos Efésios, né, a igreja em Éfeso. Carta à igreja em Esmirna. Carta à igreja em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja o que é que ele diz aqui, na Apocalipse 1, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Tem um destino ou não tem essas 7 cartas? O destino são as 7 igrejas. E ainda é interessante mencionar que até a sequência dessas cartas se descobriu que é a sequência de uma rota postal do Império Romano. Então, quando saía entregando correspondências, a rota das correspondências era justamente essa rota, para que as cartas chegassem, né, na sequência em que elas foram escritas. Então não foi uma coisa aleatória. O negócio foi muito bem pensado. João estava preso e ele escreveu as cartas e colocou numa sequência para que chegasse cada uma dentro daquela sequência. Certo? Outro texto que ele cita aqui, Apocalipse 1, verso 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ele cita Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nos capítulos 2 e 3, João endereça cartas curtas a cada uma das igrejas. Nelas descobrimos várias referências históricas, geográficas, políticas, culturais e religiosas, que se encaixam com perfeição no que se sabe sobre essas regiões. Ou seja, ele não estava escrevendo sobre igrejas fictícias, mas pelas informações que são dadas, nós temos a certeza que essas cartas são exatamente as igrejas históricas que estavam nesses lugares. Então, esse é o primeiro ponto. O destinatário, né, e o contexto histórico do destinatário. Segundo, a aflição dessas igrejas. Alguém abra, por favor, no verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse. 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Perfeito. Então, eu, João, ele dá testemunho aqui, deixa eu ver exatamente a palavra, companheiro na tribulação.
Vocês concordam comigo que a palavra tribulação é uma palavra que gera muita polêmica a respeito do tema? Tribulação, grande tribulação. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer agora? Né? O Covid é a grande tribulação. Vai vir coisa pior? É o início das dores? Quando João escreve, ele escreve a um destinatário específico, de uma época específica e sobre um contexto específico. Qual é o contexto? Tribulação. Naquele momento, aquelas igrejas e o próprio João estavam sofrendo grande tribulação. O João estava onde? Vocês se lembram? Quando ele escreve o livro de Apocalipse? Na ilha de Patmos, de férias. Preso. Então, ele é companheiro de tribulação. Ele pode dizer, eu estou em tribulação, preso injustamente, e estas igrejas também passam por uma grande tribulação. No reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele dá, inclusive, um motivo pelo qual ele passa por tribulação. Por causa da palavra de Deus. Então, o autor diz, de fato, ao longo de todo o Apocalipse, discernimos o tema mártir, ou testemunha, ao suportar as tribulações e a necessidade de perseverança. Vamos lá citar alguns textos. Me ajudem aí, por favor. Apocalipse 2, verso 9 e 10. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a tua tribulação, né? Vamos lá, mais um. 3, 9 e 10. Eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem gostados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vocês sabem que tentar, né? Esse uma tradução, tentar e provar é a mesma coisa, né? A distinção que a gente faz é que quando a provação vem por Deus, então geralmente ela é traduzida por provação, porque Deus nos prova para nos aprovar. E sempre que é atribuída a Satanás, qual é a tradução que é dada? Tentação, porque Satanás nos tenta para nos destruir. Então seria uma melhor tradução, provação, né? Eles estão em tribulação, sob provação. Agora leia o capítulo 6, verso 9 a 11. O tamanho da tribulação, o que gera no coração dos filhos de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até o 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, que foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Qual foi a época que mais se matou cristãos no mundo? Primeiro século. Primeiro século. Nero? Primeiro século. Tá. Morrem muitos cristãos hoje, morrem, mas se a gente for analisar percentualmente, a gente tem uma vida no mundo todo muito tranquila. Não é uma coisa generalizada, de todo canto estão matando os cristãos. Não é bem assim. As coisas melhoraram. Qual foi um amigo seu que foi morto por ser cristão? Você tem algum parente que foi morto por ser cristão? Existe ainda mortes porque simplesmente porque você é cristão? Não tenha dúvida, existe. Mas são muito pontuais, especificamente em países, especialmente em países orientais.
muçulmanos. Você tem, mas não só muçulmanos, né? A China, Coreia do Norte. Esses países assim, extremamente democráticos. Mas em números absolutos hoje tem mais, né? Eu falei percentualmente, né? Percentualmente, É muito menor. se você pegar a proporção de cristãos que nós temos no mundo hoje, né? Mais de 2 bilhões. Desses, quantos morrem por ano? Provavelmente números absolutos mais do que naquela época, até porque a população era infinitamente menor. Mas as coisas estão melhorando, não estão piorando do nosso lado, né? Porque se estivessem piorando, como querem os pessimistas, era para estar morrendo crente em todo canto. E não é assim. Na verdade, não era nem para ter tanto crente. Os que tinham estavam morrendo. Não é bem assim. Mas você percebe que nessa perspectiva aqui, de muita morte de cristãos, é como se eles estivessem clamando: o Senhor não vai fazer nada. Até quando, Senhor? O Senhor vai ver. Aí até quando ele diz? Até que todos morram e se complete o número. Então, naquela época, o número foi absurdo. Muitos morreram. Então você vai percebendo que é uma coisa muito focada para o primeiro século, né? Mas ainda não é tudo. Vamos lá. Se você tem uma carta que é a revelação de Deus, que foi dada por meio de um apóstolo, que estava preso sob grande tribulação, que tem como destinatário pelo menos 7 cartas, endereçadas a 7 igrejas em tribulação, o que é que você escreveria para estas igrejas em tribulação? Senão uma palavra de esperança. Como é que o pastor chega para a igreja que está desanimada, né, e ele vai lançar sobre o desânimo mais desânimo? Não. O que João vai escrever são exortações, de fato são exortações, para que a igreja seja, né, mais santificada, mas que a igreja seja reanimada. Ele vai explicar o que está acontecendo, o que ainda tem de acontecer, mas vai instruir para ânimo. Veja aí, logo no começo do texto, né, como eu falei, verso 1, capítulo 1, diz: revelação, que é a palavra apocalipse, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, ele expressamente afirma a pretensão de revelar, mostrar, notificar algo a elas e não esconder informação delas. Não era o propósito do Senhor esconder, mas revelar. Agora alguém lê o verso 3 do capítulo 1, por favor. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Perfeito. Você tem que ouvir e guardar. Sempre são expressões, isso aqui é muito comum num dos livros que eu estou expondo agora, o livro de Deuteronômio. Ouvir, guarde. Sempre que há uma instrução, por exemplo, a lei foi dada, aí em seguida vem: ouve, ó Israel, lembra-te da lei, guarda os caminhos do Senhor. Porque a nossa propensão é sempre para não ouvir, para não lembrar e para não guardar. Então ele está instruindo. Assim como Deus instruiu o povo ali em Deuteronômio, na entrada da terra da promessa, ele está instruindo as igrejas em grande tribulação sobre como avaliar e passar por essa tribulação naquele primeiro século. Então talvez tenhamos chegado agora à questão mais importante para entender com adequação Apocalipse. Creio que para compreender o livro você precisa começar pelos 3 primeiros versículos, que foi o que a gente acabou de ver, né? João informa a seus leitores de forma expressa: esperar que os acontecimentos profetizados ocorram logo. Vamos observar 3 ângulos que enfatizam sua preocupação imediata. Vamos lá.
João usa dois termos quando menciona sua expectativa temporal. Veja aí no verso 1. Verso 1 do capítulo 1. Em breve, não é isso? Em breve. E logo em seguida ele fala sobre próximo. No verso 3. Pois o tempo está próximo. Se por alguma razão o seu público original não conseguisse entender um termo, eles teriam outro muito perto para elucidar. Se você não entende o que é próximo, você entende o que é breve. Se você não entende o que é breve, você entende o que é próximo. Se você tem próximo e breve ao mesmo tempo, você precisa ler um texto como esse, porque é muito breve. É exatamente isso. Ele está dando ênfase na brevidade. Não é a longo prazo, é breve. A palavra traduzida como breve ou em breve aparece como a explicação pela qual ele lhes escreve. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aí o autor insiste. Confira qualquer tradução moderna. Eu acho que aqui deve ter pelo menos umas 2 ou 3 traduções. Alguém na sua Bíblia não tem breve ou próximo? Olha aí na sua Bíblia. Todo mundo tem? Mas não está só aqui, viu? Agora vá para Apocalipse 2,16. Lê aí, 2,16, por favor, Caio. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei. Sem demora também. Como é? Mas, Como é que está na tua? em breve. Em breve, na tua? Sem demora. Sem demora. Se fosse numa linguagem nordestina, ele vem avexado. Vamos lá, 22, verso 6. E disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Veja, no começo e no final do livro, você tem em breve. Tem No uma caso. tradução aqui que é logo, que fala logo. Logo, né? É a NTLH, que é a Nova linguagem de hoje, né? que fala logo. Perfeito. Lembre que esse livro, no final, ele diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Cedo. Começa o livro e termina o livro dizendo: eu venho sem demora. As coisas que estão sendo reveladas acontecerão sem demora. Certo? Há uma chave hermenêutica que diz que textos que começam e terminam com informações, elas estão revelando aqui uma espécie de estrutura de envelope, que é muito comum no hebraísmo. Muitos salmos começam aleluia e terminam aleluia, porque é um salmo que está louvando a Deus. É o princípio, o tema do salmo é louvor a Deus. Então, este texto, usando essa chave hermenêutica, você vai poder entender que a ênfase de João na revelação, primeiro é revelar para que se saiba, né? E aí, em se sabendo, o final do livro diz: então não aumente nem diminua as coisas que estão para acontecer logo. Não é lá adiante, mas logo. Essas mesmas expressões, em breve e próximo, que são
traduzidas de outras formas, como os irmãos já viram, elas aparecem em outros lugares da Bíblia. Vejam aí, por favor, Mateus 26, 18. E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. O meu tempo está Próximo. próximo. Agora, 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Está próximo O verão. o verão. Agora, mais um texto, por favor. João 2, verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Estava próxima. Esses textos aí, eles citam as mesmas palavras que estão lá em Apocalipse, exatamente a mesma palavra em grego. Como é que você interpreta está próxima a Páscoa? Não, daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos a Páscoa vai acontecer. Não, é logo. Está próximo. Ninguém interpreta essa expressão de outra forma. E é verdade que essa não poderia ser a única argumentação a respeito da defesa da brevidade, só pegar a palavra e dizer, esta palavra significa logo agora. E aí você impõe isso ao texto. Mas nós fizemos essa avaliação que a expressão sempre é traduzida assim em vários outros textos e cabe muito bem lá em Apocalipse. Ou seja, o contexto corrobora com esse argumento. Oi, Caio. Se o envelope se fecha no final, não está próximo, e tudo ali parece apontar para um período muito daquela época específica, qual é a melhor forma de aplicar os princípios que ali são dados a nós? Calma aí, amigo, velho. Isso é uma implicação. A gente está lendo, aprendendo a ler o texto que a gente não leu ainda. A gente vai chegar lá. Daqui para dezembro, todo mundo quer ir logo para a implicação, né? Mas vamos lá, a gente chega lá, Caio. Daqui para outubro, responda essa sua pergunta. A resposta não será em breve. Não será em breve, nem é próximo nem breve. Então agora tenha em mente, depois de tudo isso que a gente aprendeu, nós aprendemos que João escreveu para destinatários específicos, um livro específico, num contexto de tribulação específico, não só dele, mas de todo o povo de Deus, a respeito de coisas que estavam próximas de acontecer. Aí ele diz assim: as igrejas estão sofrendo penosa tribulação. João seria sarcástico com eles, ou seja, com elas, com as igrejas, ao usar termos conhecidos sobre a proximidade temporal a esses homens e mulheres que passavam por grandes provações? Claro que não. Meu amigo, você está num problema enorme. E eu tenho uma palavra de esperança. Eu conheço, foi me revelado a palavra do Evangelho que pode tirar a tua vida dessa situação. Por exemplo, você chega com uma pessoa angustiada com os seus pecados. Aí você diz assim: Laio, olha, você sabe que Deus pode mudar a vida dele agora. Lá daqui a uns 100 anos, daqui a uns 50 anos, pode ser que tu se converta. Aí lá na frente aí vai resolver esse teu problema. Mas se eu posso tirar uma pessoa dessa situação, pelo menos reanimá-la, eu digo: Laio, se você se arrepender dos seus pecados hoje, não é assim? Não é assim? O pregador mais calvinista que existe no mundo, que sabe que tudo depende de Deus, quando ele prega como se ele pudesse convencê-lo. Ele diz: você precisa se arrepender hoje. Os salmos, né, a palavra de Deus como um todo diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje. Ninguém deixa a palavra de esperança para amanhã. Sempre é hoje. Então ele ministra às igrejas e espera que elas entendam e ajam
com base em suas orientações. Então, se as igrejas estavam, né, tristes, ele quer instruí-las para que a própria atitude da igreja mude. E se a igreja acha que tudo está se acabando, você imagina a situação. Você está na igreja, não é Covid não, viu? Que vai para o hospital e tem 90 e tantos % de chance de ficar bom. É as pessoas da igreja desaparecendo. E não é arrebatamento. É morte. O que é que você fica pensando? O próximo sou eu. Vão matar meus filhos, vão matar minha esposa, vão me matar. E aí a palavra que vem, a palavra para mudar não só a perspectiva do coração, mas a atitude da igreja. Está terminando. Então veja só, a localização estratégica de João aqui nesse texto. Ele não apenas emprega os dois termos em breve e próximo, muito comuns e claros, que expressam proximidade temporal, mas ele os coloca nos comentários da abertura e do encerramento, como eu acabei de mostrar aos irmãos. Assim, eles aparecem na introdução e conclusão do livro. Ele afirma sua expectativa para o público quando esse entra no livro e quando sai do livro. Esperem, o que vocês estão lendo, vão acontecer próximo. Ele literalmente os pega na ida e na volta. Então vamos lá. Qual a instrução significativa de João? Os acadêmicos reconhecem a relação literária entre Apocalipse e Daniel. Isso aqui eu não vou entrar hoje, certo? Eu vou só dar uma pincelada. Sendo este uma das fontes principais, Daniel, né, o livro de Daniel, do pensamento e imaginário de João. Em cada livro, um anjo aparece ao escritor. Agora veja a diferença. É interessante que, embora use uma linguagem bem similar, o anjo instrui João a agir de modo oposto à ação de Daniel. Vamos ver os últimos textos de hoje? Daniel 12, verso 4. Daniel 12, verso 4. Quem achar pode ler. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Preste atenção na expressão. Encerra as palavras. Em outra tradução tem sela. Alguém tem? Sela este livro? Sela este livro. Um é fecha o livro. Por que fecha o livro? Sela o livro? Porque essa profecia ela é de longo prazo. Ela não vai se consumar agora. Sela e expõe, né? Guarda esse livro, porque esse livro aqui ele vai passar de geração em geração. As profecias daqui elas vão precisar de muito tempo para se cumprir. Por isso a ideia é selar o livro. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Sempre no futuro, né? Sem proximidade. Agora vai lá para o Apocalipse 22, verso 10. E disse: não cedes as palavras deste livro, da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Não? Certo. Não cede. Acabou o tema aqui. Aí vamos acabar. Nosso estudo do ano acabou aqui. Não cele. Por que não cele? Porque essa profecia é para hoje. No caso, ontem. No caso, estou me colocando na posição do escritor, né, de João. É agora. No caso, já foi. Então, isso nos impõe, irmãos, tudo que eu falei aqui, nos impõe uma perspectiva de aproximação de um texto que a gente não leu ainda praticamente. Quando a gente for ler Apocalipse, a gente nunca mais vai ler sobre coisas que vão acontecer, mas sobre coisas que já aconteceram. Já aconteceram. Lembre, João recebeu uma revelação. Ele destinou essa revelação para a igreja, para que a igreja fosse instruída, e ele repete sobre coisas que hão de acontecer em breve, próximo.
E ele começa e termina o livro dizendo exatamente isso. Próximo, breve, não vai passar de agora. Então, nossa visão a respeito, né, de Apocalipse, não só desse texto, mas de textos apocalípticos, é preterista. Que vem, né, na palavra, a mesma raiz da palavra pretérito, passado. Nosso entendimento da força propulsora principal do Apocalipse, então, deve ser preterista e não futurista. O termo preterismo é baseado na palavra latina pretéritos, que significa passado. A abordagem preterista do Apocalipse ensina que João profetizava acontecimentos futuros em relação aos seus dias. Era uma profecia futura? De fato. Mas de realização de longo prazo? Não. Mas próximo. Bem em breve. Mas se encontram agora ao nosso passado. Da nossa perspectiva, é passado. Da perspectiva de João, futuro. Só que eu não leio João da minha perspectiva. Eu leio João da perspectiva dele, não da minha. O futurismo ensina que todos os acontecimentos do capítulo 4 em diante ainda estão no nosso futuro. Como veremos, as catástrofes antecipadas por João se encaixam com perfeição nas circunstâncias históricas do século I. Tudo aconteceu no século I. Isso quer dizer que não tem mais nada para acontecer? Não. Isso quer dizer que, a respeito do que João falou aqui, aconteceu no século I. Aí tem um texto muito complexo que é Apocalipse 20, que parece falar sobre questões futuras. Aí quando chegar lá, aí você vai aprender também a esse respeito, certo? Semana que vem a gente ainda vai continuar aprendendo a ler Apocalipse. Vamos passar um bom tempo assim e vamos tentar nos livrar agora de outro problema. Depois de nos livrarmos da perspectiva sempre atualista, né? Sempre tentar olhar para João como se ele estivesse escrevendo hoje, nós vamos tentar nos livrar do literalismo, né? Que é ler Apocalipse e começar a tentar interpretar cada símbolo como literal. Semana que vem a gente aprende isso, ok? Foi. Quando foi que começou a igreja ter esse entendimento errado de futurista, assim? Se antes era o entendimento certo, assim? Olha, entendimento errado a igreja sempre teve. É assim, não a igreja, o corpo de Cristo como um todo, 100%. Sempre houve divisão. E esse assunto é um assunto, convenhamos, nunca houve unanimidade. Eu falei isso lá no comecinho. Nunca houve unanimidade. Mas boa parte dos irmãos que tiveram essa dificuldade não pensavam como os pré-milenistas dispensacionalistas de hoje. Porque esses pregam heresia. Esses que dizem que a Bíblia está fatiada em 7 eras e que uma era não se conecta com a outra, que foi o que eu expliquei domingo, isso tem tanta implicação para a vida da igreja que vocês estão cansados de ouvir fulano dizendo assim: eu estou na era da graça, não estou na era da lei, para viver uma vida devassa, para não se incomodar com nada da lei. De onde ele tirou isso? Na verdade, ele nem sabe, né? Ele é pré-milenista, dispensacionalista, sem saber nem que isso existe. Que é a pior das situações de um homem, é pensar sem saber por que pensa da forma que pensa. Mas isso é muito recente, né? Coisa do século XVIII para cá. Mas o pensamento divergente entre preterismo e futurismo, esse aí sempre houve na igreja, certo? Então não é um erro novo. E eu também não vou dizer a você que sempre a igreja pensou de maneira preterista. Mas a gente tem uma nuvem de testemunhas a nosso favor. Por exemplo, os grandes pós-milenistas que pensavam exatamente como a gente está citando aqui, alguns deles, Jonathan Edwards, congregacional, Matthew Henry, né, meu herói, vocês sabem que eu cito ele
500 vezes num sermão. Que mais? Assim, 80% dos puritanos, não sei se a percentual é exatamente esse, mas quase, John Owen, me ajudem. De cabeça eu não estou lembrando, não, mas assim, você tem uma leva de pensa. Entre os puritanos, uns 5% entre os puritanos presbiterianos, eu acho que tem. A milenista. É porque, na verdade, na época até o século XVIII, praticamente ninguém era amilenista. E até esse nome é meio anacrônico, né? Era mais a postura otimista ou mais pessimista, futurista ou preterista. Você tinha até porque as discussões elas não eram. Peraí, Cecília. Até porque assim, as discussões não eram as mesmas. Né? A abordagem de muitos textos eram inclusive diferentes. Por exemplo, um estudo como esse de hoje aqui é importante para a gente ver, inclusive, que quando se fala de escatologia no sentido futurista, pouco vai se falar de Apocalipse. Certo? Muito pouco vai se falar de Apocalipse. Você fala de Apocalipse como escatologia na perspectiva que você fala de toda a Bíblia. Né? Se você fala, por exemplo, de escatologia na perspectiva de promessa e cumprimento. Então aí você vai ver promessa e cumprimento de Gênesis a Apocalipse. Então você vai falar a respeito da perspectiva futura mesmo. Você não fala sobre. Tanto que, por exemplo, o pós-milenismo ele é muito mais baseado, certo, na teologia do pacto, nas promessas que Deus fez desde Abraão até Davi, aquela construção ali que seria a obra e o reino do Messias. As profecias dos grandes profetas. Para você entender mais sobre escatologia, na verdade, o que é que vai acontecer de Cristo em diante, por exemplo, você precisa muito mais saber a natureza das promessas que foram feitas e como elas se cumpriram em Cristo, do que você pegar um texto que fala de profecia, mesmo no sentido de estar falando do futuro, porque a maioria das profecias de toda a Bíblia é para um cumprimento muito, muito, muito próximo. Por exemplo, essa linguagem que a gente viu aqui em Daniel, isso não é uma coisa que se repete o tempo todo. Você tem uma ou outra profecia que Deus diz assim, espera aí que isso não é para agora, né? Isso vai demorar muito. Né? Você tem a profecia a respeito do Messias, mas você vê inclusive o porquê da profecia se demorar tanto. Porque durante todo o Antigo Testamento está se construindo a teologia a respeito do que é o Messias. Aí você pega aquele revelação messiânica no Antigo Testamento, aí você vai ver ele analisando, Van Groninger, analisando como o termo surge a primeira vez, o que ele tem significado ali e o desenvolvimento dele inteiro. Então isso fala muito mais de escatologia, no sentido do que a gente deve esperar daqui para frente, das coisas últimas mesmo, do que um texto como Apocalipse. E muitas vezes falta texto para você pegar e botar aqui um pai da igreja defendendo que essas coisas já passaram, que o futuro, a partir de Apocalipse, porque isso nunca foi a perspectiva da igreja de olhar para Apocalipse. Olhar para Apocalipse e entender o que vai acontecer no século XX. Nunca se olhou a Apocalipse. E, na verdade, presbítero, se nós olharmos para todas as doutrinas, pelo menos dentro de uma teologia pactual, ninguém olha para um livro e determina a doutrina. Porque há muito tempo, eu na escola dominical, fiz até um desenho, assim, um triângulo, para tentar explicar como é que se dá a estrutura da revelação. E a base de toda a revelação é o quê? Qual é o fundamento de toda a revelação?
É a lei. A lei está na base. Depois você tem os profetas, os escritos. E só lá em cima que você tem evangelhos e cartas e tudo. Então, como é que se o corpo doutrinário todo tem como fundamento a lei, como é que você pega uma doutrina e começa de Apocalipse? Não tem sentido. A leitura natural de toda a teologia pactual é de Gênesis a Apocalipse, e não de Apocalipse sozinho. E essa leitura de Apocalipse, sobre essa perspectiva que é a dominante hoje, ela é tão bizarra que ela parte da perspectiva de que a palavra Apocalipse se refere ao que a gente comumente chama de Apocalipse, o evento Apocalipse, certo? Se parte desse pressuposto, então você pensa que está narrando os últimos dias ali, logo antes da morte de Cristo. Aí disso decorre um monte de doença. Por exemplo, o pastor começou a analisar, a dizer assim, olha, para a gente interpretar um texto, primeiro a gente precisa saber qual é a natureza literária desse texto. Seria qual o gênero textual que a gente está ali analisando. E ele começou, se observou claramente que são cartas pelo simples fato, inclusive, que o próprio autor diz que é uma carta. Então, nós estamos lendo uma carta, ou várias cartas. Né? Só que, vejam só, não é incomum a gente ver, hoje em dia, inclusive, e inclusive também para responder, já falando desse pessoal que no passado tinha uma divergência com a maioria, inclusive perspectiva reformada, que é a perspectiva reformada a respeito de Apocalipse, como preterista, uma visão preterista, é que, principalmente os alegóricos, que olham para as cartas, para as igrejas, não como igrejas históricas que existiam mesmo, e não as cartas como se uma comunicação de João para cada uma daquelas igrejas, mas como fases da igreja, ou personalidades, entre aspas, das igrejas como um todo. Então, assim, Toda a igreja também, né? Já disse, porque o número certo tem todas as igrejas. Então aquilo ali é justamente isso. Todas as igrejas e as personalidades da igreja. Todos os problemas que são encontrados em todas as igrejas estão ali. Isso, de uma certa forma, isso não está errado. Esses problemas ali acontecem hoje nas igrejas. Só que isso é uma aplicação secundária. Não é primária. Não é primária. Então vem aquela coisa que o pastor falou. Olha, a gente sabe que houveram pessoas que receberam, ou seja, destinatários primários, que foram aquelas igrejas históricas. Aí, respondendo a pergunta de Caio, mas isso também, né, no sentido que Caio perguntou, mas não quer dizer que elas são irrelevantes para a gente, porque quem recebeu primeiro foi elas. Por quê? Porque a igreja é muito parecida, dos seus problemas, mas isso serve para a gente sim hoje, inclusive no mesmo sentido que serviu lá para eles. Mas os alegóricos, e aí você, por exemplo, pegar todo o período em que houve um problema gigantesco de interpretação, né, principalmente na Idade Média, esse período que se chama de Idade Média, né, o período pós-patrista e anterior à Reforma. Né? Você tem ali uma exacerbação da interpretação alegórica da Escritura. Tudo tem um sentido alegórico, absolutamente tudo. Né? E você faz essa alegoria das igrejas lá com as igrejas. Você diz, né, esse texto aqui não foi escrito para igrejas reais, foi escrito para toda a igreja, indiscriminadamente, e elas tratam de problemas da igreja ou trata de fases históricas da igreja como um todo. Quer virar para lá? Tá todo mundo olhando para mim. Mas só para concluir nesse sentido.
gente vai ter períodos da história da igreja que a visão preterista não é dominante, mas a gente vai ter períodos da igreja em que a salvação pelas obras, por exemplo, é a visão dominante. Mas, nesses períodos específicos, que são períodos, assim, vamos dizer, que a igreja goza de grande ortodoxia no ensino, como, por exemplo, o período da patrística, o período da reforma protestante, até o século XVIII, até iníciozinho ali, até o século XIX, sim a visão predominante da igreja. O que a gente precisa, então, entender é o que foi, não quando, certo? Mas o que foi que determinou, o que ideia entrou na igreja que determinou a mudança. Por exemplo, a partir do século do final do século XIX, do meados do século XIX em diante, a visão pós-milenista ela começou a gradativamente passar a ser minoritária na igreja. O que foi que aconteceu o que estava começando brotando na igreja com muita força naquele período? Vai ter gente que vai dizer que é por conta dos conflitos e tal, aí vai falar das grandes guerras e tudo mais, vai dizer que isso foi o que feriu a fé dos pós-milenistas. Não, os pós-milenistas são crentes. Eles creem na palavra de Deus, apesar das circunstâncias, como os crentes de Apocalipse. O que aconteceu foi o seguinte: o que aconteceu é que o modernismo invadiu as igrejas, e isso aí é uma coisa que precisa ser dita, não só o pós-milenismo, mas a fé em geral, na Bíblia, como palavra de Deus, ela foi minada. Essa é a época dos liberais, né? A época dos liberais. Exatamente. Então a questão, eu acho que a pergunta, assim, que responde, que tira as dúvidas da gente a respeito de qualquer doutrina na Escritura, divergência que possa haver, certo? Na histórica, não é quando, não é simplesmente quando. Quando é importante porque a gente precisa ver, em primeiro lugar, como foi que recebeu os primeiros destinatários das cartas, dos livros. Mas o que? O que foi que fez? Qual foi a ideia que não existia na igreja, que não influenciava ela para determinada direção, e ela entrou e passou a mudar? Na Idade Média, a interpretação alegórica. Na modernidade, o liberalismo teológico, o relativismo filosófico, teológico e etc. E nos dias atuais, o que é que tem na igreja hoje que faz com que as pessoas não tenham mais essa perspectiva? No meio pentecostal, que é o meio dominante da gente, inclusive tem a visão dominante, que é o pré-milenismo dispensacionalista, sem medo de errar. Primeiro, ignorância. Ignorância nos populares, né? E segundo, o mesmo misticismo alegórico que havia lá na Idade Média, a só da igreja evangélica nos dias de hoje. Não é à toa que a visão assim, de obras lá é tão forte, né? Que é muito parecido com a época da Idade Média. Então, assim, vocês percebem que é um tema complexo, mas se a gente passar a tentar entender com paciência, sem afobação, à luz da Escritura como um todo, como a gente sempre faz, todas as doutrinas aqui, a gente nunca partiu de um livro só e tentou interpretar a doutrina. E nunca desprezamos também a história da igreja, né? A história do pensamento cristão, não só a história da igreja, mas a história do pensamento. O pensamento ele tem um fluxo e tem os contrafluxos também, né? Como na Idade Média você tem o contrafluxo do misticismo, agora do modernismo.
Se a gente for avaliando dessa forma, vocês vão perceber como no final do ano vocês vão ler os textos proféticos da Bíblia com muita facilidade e não temendo mais, mas tendo esperança. Tá bom? Mais alguém quer comentar? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pela rica noite que o Senhor nos concedeu. A noite, Senhor Deus, em que os últimos tempos foram expostos, não como geralmente temos ouvido, para gerar medo, temor e confusão, mas para, como o apóstolo João disse, para instrução, Senhor, para que nós possamos saber o que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Nos ajuda a entender e praticar para a Tua glória. Amém. Amém. Amém.